Justiça suspende ordem de Trump que impede filhos de imigrantes de receberem cidadania norte-americana. E você vai ver também. O presidente dos Estados Unidos diz no Fórum de Davos que se o preço do petróleo cair, a guerra na Ucrânia vai acabar. Bolsonaro admite possibilidade de lançar Michele como candidata a presidente em 2026. Ainda Estou Aqui recebe 3 indicações para o Oscar, entre elas o de melhor filme. E ainda, o homem mais velho do mundo é brasileiro, tem 112 anos e recebe o benefício do INSS há quase 5 décadas. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. E olha só, a Justiça Federal dos Estados Unidos suspendeu temporariamente a ordem de Trump de acabar com o direito à cidadania norte-americana de filhos de imigrantes nascidos no país. O magistrado John C. Cooganor, de Seattle, tomou a decisão após os estados de Arizona, Illinois, Oregon e Washington questionarem o ato de Trump, argumentando que ele fere a Constituição e a jurisprudência da Suprema Corte do país. A ordem de Trump começaria a valer em 30 dias e direciona as agências federais a não emitirem documentos de cidadania para crianças filhas de imigrantes que nasceram nos Estados Unidos. Isso contraria a garantia enraizada no direito comum e consagrada na Constituição americana há mais de 150 anos, de que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é automaticamente cidadã americana. De acordo com o juiz, é uma ordem inconstitucional. A ordem já foi objeto de 5 processos judiciais movidos por grupos de defesa dos direitos civis e por procuradores gerais democratas de 22 estados, que a consideram uma violação flagrante da Constituição dos Estados Unidos. Trump assinou o decreto que suspende o direito à cidadania de filhos de imigrantes em situação ilegal, nascidos nos Estados Unidos após a tomada de posse. Contudo, a 14ª emenda da Constituição americana é uma garantia desse direito desde o nascimento. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso online nesta quinta-feira no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Durante o discurso, ele abordou vários temas, com destaque para o custo do petróleo e a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira que a Arábia Saudita e a OPEP reduzam o custo do petróleo. O pronunciamento do republicano ocorreu durante um discurso online no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Vocês têm que reduzir o que, francamente, estou surpreso que não tenham feito antes da minha eleição. Isso não demonstrou muito amor pela situação. Se o preço fosse mais baixo, a guerra entre Rússia e Ucrânia terminaria imediatamente. Trump também pediu aos empresários reunidos em Davos que produzam nos Estados Unidos, porque, caso contrário, terão que pagar tarifas para vender seus produtos no país. Além disso, o presidente americano afirmou que exigirá uma redução das taxas de juros, dando indicações de que pode pressionar o Federal Reserve. Com os preços do petróleo caindo, exigirei que as taxas de juros caiam imediatamente e, da mesma forma, devem cair em todo o mundo. Na videoconferência, o magnata ainda aproveitou para lembrar que o novo governo só reconhece a existência de 2 gêneros, masculino e feminino. E para falar mais sobre esse início do novo governo de Donald Trump, que, aliás, tem afetado, repercutido no mundo todo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais. Boa noite, professor Ricardo. Mais uma vez é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa noite, Kleber, e uma boa noite a você que nos assiste. E, professor, uma das frases mais polêmicas, pelo menos para nós brasileiros, nessa semana, dita pelo Trump, foi que os Estados Unidos não precisam do Brasil e da América Latina. E hoje foram divulgados aí números, dessa relação comercial. Então eu passo, essa pergunta para você.
Realmente, o presidente Trump está certo? Os Estados Unidos não precisam do Brasil? Kleber, é muito interessante isso porque nos relembra a história diplomática entre Brasil e Estados Unidos, né? É uma relação de 200 anos que sempre foi pautada pela desconfiança. Um não confia no outro historicamente há séculos, né? São poucos momentos onde Brasil e Estados Unidos conseguem chegar a algum acordo de interesse mútuo que beneficie de fato os dois, ou que não seja uma barganha, né? Se eu te der algo aqui, você me dá algo em troca. Então, a relação Brasil e Estados Unidos é muito pautada por isso. Mas quando você pega os números frios, você vai ver que a relação é muito equilibrada, tendendo um pouquinho a mais na balança comercial para os Estados Unidos. Por quê? O Brasil exporta muitas commodities para os Estados Unidos, bem como alguns produtos industrializados, como, por exemplo, o suco de laranja, a carne beneficiada, aviões, helicópteros, e os Estados Unidos trazem aqui para o Brasil vários produtos de valor agregado. Então, por exemplo, máquinas, computadores, televisões, diversos produtos que quando você coloca na ponta do lápis, você vê que para os Estados Unidos é muito vantajoso fazer negócio com o Brasil. Mas a gente tem que ver uma outra coisa também que é muito importante. O investimento direto estrangeiro. O que é isso? É quando uma empresa de um país abre uma unidade em um outro e cria uma filial. Os Estados Unidos são um grande volume de investimento direto estrangeiro aqui no Brasil. Então, no valor agregado, isso traz muitos benefícios para o Brasil. Trump não mente, mas também oculta um pouquinho dessa relação econômica que fica um pouquinho equilibrada. Correto. E sobre essa decisão da Justiça norte-americana, né, anunciada hoje, de suspender o cancelamento da cidadania por nascença, que, aliás, gerou também bastante polêmica e discussão no mundo todo. Ela pode ser considerada a primeira derrota de Trump ou ainda é cedo para falar isso? Kleber, a gente tinha até conversado numa outra edição do jornal, né, que o Trump teria um conforto muito grande no judiciário e no legislativo. Essa decisão é inicial de um juiz de instância menor. O governo vai recorrer a essa decisão com certeza e isso vai chegar à Suprema Corte, que vai bater o martelo, sempre lembrando que a Suprema Corte americana é de maioria trumpista, é de maioria republicana. Então há possibilidade que Trump vença essa disputa na Suprema Corte americana. Mas até então é muito importante que o imigrante fique muito atento a isso, porque ele pode sim ser afetado em breve por conta dessa decisão. É uma derrota pequena ainda, mas é uma derrota que pode ser revertida ainda. Correto. E por fim, eu peço a sua avaliação sobre o discurso dele hoje em Davos. Você acredita que o Trump pode conseguir acabar com a guerra na Ucrânia? Kleber, baseado no que aconteceu no cessar-fogo entre Hamas e Israel recentemente, com a liberação dos reféns, agora para os próximos dias nós vamos ter mais evoluções a respeito desse tema, eu acredito que haja uma negociação que vai envolver que a Ucrânia abra a mão do leste ucraniano e da Crimeia. Essa é uma possibilidade que vários analistas já estão discutindo e é muito eficaz, porque de fato você entrega aquilo que a Rússia quer e dá autonomia para a Ucrânia. Agora, quais são as bases dessa autonomia é que a gente vai precisar acompanhar nos próximos meses, mas o Trump pode conseguir sim o cessar-fogo desse conflito. Paz efetiva não vai acontecer, mas um cessar-fogo é possível. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação e pela sua parceria. Eu que agradeço, Kleber. Uma boa noite a você, quem nos assiste. Grande abraço. E olha só, mudando de assunto, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, assumiu hoje a possibilidade de colocar Michele Bolsonaro, a esposa dele, como candidata nas eleições presidenciais do ano que vem, já que ele continua inelegível.
Em entrevista concedida à CNN Brasil, Bolsonaro admitiu não ter problemas com a possibilidade da disputa de Michele Bolsonaro contra o Lula em 2026. Segundo o ex-presidente, se ela o indicasse para ser ministro da Casa Civil, estava tudo bem. Jair também foi questionado sobre o nome do Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. Bolsonaro disse que ele é um excelente gestor, mas quem define as eleições é o povo, e ele precisa da popularidade de São Paulo. Por último, Bolsonaro foi perguntado sobre o cantor Gustavo Lima, que prometeu se candidatar para a presidência. O ex-chefe de Estado afirmou que ele é um bom nome, tem popularidade, mas deveria tentar o Senado para ganhar experiência política. Vale lembrar que Jair Bolsonaro foi declarado inelegível em 2023 pela prática de abuso do poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. Com isso, ele não poderá participar de qualquer eleição até o ano de 2030. Nós voltamos daqui a pouco com mais notícias para você. Até mais. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E nesta quinta-feira foram divulgadas as indicações ao Oscar e o Brasil marcou presença e muito bem. Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi indicado em 3 categorias na maior premiação do cinema, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. Vamos ver. O longa Ainda Estou Aqui segue fazendo história. Nesta quinta-feira, o filme recebeu 3 indicações ao Oscar, a maior premiação do cinema, incluindo a principal categoria de melhor filme. A produção também recebeu outras 2 indicações, filme internacional e melhor atriz, com a ganhadora do Globo de Ouro, Fernanda Torres. Emília Pérez, drama musical da França, foi o filme mais indicado, com 13. O segundo mais indicado foi O Brutalista, com 10. O longa francês aparece como favorito, inclusive nas categorias que o filme brasileiro concorre. Fernanda Torres concorre ao lado de Demi Moore, que também ganhou o Globo de Ouro por A Substância. Mickey Madison por Anora, Carla Sofia Gascon por Emília Pérez e Cynthia Erivo por Wicked. Fernanda Torres concorre ao Oscar exatamente 26 anos após a indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro, por Central do Brasil, de 1998, também dirigido por Walter Salles. Essa foi a última vez que o Brasil foi indicado em categorias de atuação. Em filme internacional, o Brasil concorre com Emília Pérez, da França, Flow, da Letônia, A Garota da Agulha, da Dinamarca e A Semente do Fruto Sagrado, da Alemanha. O Brasil já foi indicado outras 4 vezes na categoria, mas nunca venceu. Ainda Estou Aqui é uma adaptação do livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva. O filme fala sobre a transformação na vida da mãe do escritor após o assassinato do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, pela ditadura. Até esta edição, o Brasil já tinha sido indicado a prêmios de Oscar em 13 cerimônias, considerando filmes nacionais e coproduções com outros países. Foram várias categorias, mas nunca ganhou uma estatueta. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Pedro, vamos começar então falando de um jogador e de uma polêmica que tem movimentado o futebol brasileiro nos últimos dias, não é mesmo? Exatamente, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Vamos falar do Neymar. O camisa 10 da seleção está em negociação para voltar para o Santos. Mas em meio a isso tudo, ele deu uma entrevista que pegou um mal com o antigo camisa 10 da seleção. Vamos conferir. A treta entre Neymar e Rivaldo ganhou mais um capítulo. O menino da Vila participou do quadro Quem Jogou Mais na Romário TV e se colocou acima do campeão do mundo mais uma vez. Em outra entrevista, Neymar havia afirmado que substituiria Rivaldo no ataque da seleção brasileira de 2002. E o campeão do mundo não gostou, tendo inclusive ido nas suas redes sociais rebater o jogador, afirmando que ninguém conseguiria tirar a sua posição naquele Mundial. Além dele, Neymar se escolheu em duelos contra nomes como Vini Júnior, Luis Soares, Kylian Mbappé, Di Maria e Salah. Neymar só perdeu os duelos contra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O camisa 10 se recupera de uma lesão muscular e tem futuro incerto no Al Hilal. E vem sendo especulado um possível retorno do craque ao Peixe. Agora só resta saber quem concorda com ele.
E agora vamos falar de bola rolando, não é, Pedro? Hoje temos jogos nos estaduais, conta pra gente. Temos sim, Kleber. Vamos começar pelo Campeonato Paulista. Noroeste e Botafogo de Ribeirão Preto já estão jogando em Bauru. O jogo está 0-0. Quem também está jogando é o São Bernardo e o Mirassol, no estádio 1º de Maio. O Mirassol vai vencendo por 1-0. Daqui a pouquinho, às 7h30, o São Paulo encara o Guarani no Morumbis. Voltando da pré-temporada, o Tricolor faz o primeiro jogo do Campeonato Paulista com seus jogadores titulares. Lá no Campeonato Carioca, temos 2 jogos. A Portuguesa recebe o Fluminense às 9h30 no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. O Tricolor ainda não venceu no Cariocão, mas espera mudar isso por causa da estreia do elenco principal. Já a Portuguesa faz um ótimo começo de campeonato e briga por vaga na semifinal. Outro confronto é o Vasco e Madureira, que também acontece às 9h30, só que dessa vez na Arena da Amazônia, em Manaus. A partida marca a estreia de Fábio Carilli e o retorno do elenco principal à competição, após a pré-temporada, né? Já a Madureira vem de uma vitória, um empate e uma derrota. Bom, Kleber, eu fico por aqui. Uma boa noite para todos que estão nos assistindo, uma boa noite para você e umas boas férias, né? Um bom descanso para você. Olha, obrigado, Pedro. Quero agradecer você, não só você, mas toda a nossa equipe, principalmente quem trabalha nos bastidores, trabalha duro, né, para fazer esse jornal. Vocês são a melhor equipe. Muito obrigado. E olha só, vamos mudar de assunto agora para falar que o homem mais velho do mundo é brasileiro e tem 112 anos. Você sabia disso? Quem vai contar para a gente essa história é o Alexandre Cardoso. Vamos ver. Esse senhor de 112 anos, inclusive, recebe o benefício do INSS há 46 anos e olha só, ele nem parece ter tudo isso. João Marinho Neto, que é morador de Apuiarés, no Ceará, já é reconhecido oficialmente pelo Guinness Book como o homem mais velho da América Latina e herdou o legado do primeiro lugar após o falecimento do britânico, que tinha a mesma idade, em novembro de 2024. João Marinho Neto nasceu em 5 de outubro de 1912. Ele trabalhou no meio rural e recebeu o benefício de aposentadoria desde 1978, quando tinha 66 anos. Ele teve 7 filhos, 22 netos, 15 bisnetos e 3 tataranetos e mora em uma casa de abrigo com outros 11 idosos. A pesquisa sobre o homem mais velho do mundo, que foi documentada pela Guinness Book, faz parte da celebração do aniversário da Previdência Social, que completa 102 anos nessa sexta-feira. Ou seja, o seu João Marinho é 10 anos mais velho que a própria Previdência Social. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até mais.